Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre mais um assunto polêmico. ORM versus SQL puro. Mais um episódio que a gente vai terminar no Depende, não é mesmo? E para isso, meu companheiro de bancada, que a gente já falou que não tem bancada. Tamo aqui, e aí, Champanhe? Meu companheiro de bancada. Daí que a gente vai perdendo, então acho que vai ser legal. E também com a gente, estamos aqui um veterano de Entre Chaves, Marcelo Pio. E aí, Pio, como que você tá? Bom, Pio, só uma arquiteto de dados aqui no DTI, e estamos aqui para discutir mais como essa polêmica aí de ORM versus SQL diretamente. Boa. E também estamos aqui com o Tafarel, né? Maurício Tafarel, mais conhecido como Tafarel. E aí, Tafarel, estamos aqui com ele, bem? Tafarel! Em plena Copa do Mundo aqui, clima, tal, Tafarel. Vai, e aí, Tafarel, beleza? Eu sou o único novato aqui no Entre Chaves, né? Meu nome é Tafarel, sou formado em engenharia elétrica, trabalho em desenvolvimento há uns 14 anos só. Hoje atuo como DL aqui na DTI e já começo com a polêmica. ORM nunca será a opção mais performática. Olha aí, ó. Olha aí, ó, a cara do Pio. A galera não vê a cara do Pio, mas não foi boa, não. A gente vai falar sobre essa polêmica, mas antes, assim, vamos conceituar algumas coisas aqui primeiro e a gente vai entrar nessa polêmica em breve. E assim, então se você tá aí querendo aprender um pouquinho mais sobre banco de dados, né, sobre dados, você não quer fazer um delete sem o ER no seu banco de dados de produção, vamos ouvir esse episódio juntos. Então, galera, vamos primeiro começar falando o que é SQL. Structured Query Language. O que é SQL, gente? Como que funciona o SQL? Bom, falando de dados, assim, a SQL é a linguagem melhor para trabalhar com dados, que é uma linguagem simples e formatada de você falar com o dado, basicamente. Então, você pergunta para o dado o que você quer e ele te dá uma resposta, basicamente. Ela é feita assim, para ser bem formatada em inglês. E a gente consegue trabalhar muito bem simplesmente perguntando o dado o que ele precisa para nos dados. Assim. Então, a gente consegue buscar dados de uma forma muito fácil. Isso aí. Beleza, entendi. E ORM? Pode falar, Tafarel, quer falar mais alguma coisa sobre o que é SQL? Os desenvolvedores novos vão falar, nossa, mas SQL é algo tão arcaico, algo tão antigo. E mas é a melhor solução, por isso é utilizado até hoje. Boa. Se eu não me engano, lá para os anos 70, né? Assim, foi na década de 70 que foi criado a SQL? Foi. Acho que a primeira versão da SQL foi basicamente na década de 70 mesmo. Mas, tipo assim, a teoria já começou na década de 60. Ah, legal. Que a gente já precisava começar a formatar os dados, estruturar eles, buscar eles de uma forma mais concisa. Legal. Aí antes de entrar no ORM aí, né, é bom falar que muita gente não gosta ali muito do SQL, porque ele se difere um pouco das linguagens comuns que a gente tem aí de programação mesmo, né, de orientação a objetos e tudo mais. Então é um pouquinho diferente os conceitos, as ideias ali que você tem que aprender. E tem um pessoal que foge um pouco disso, justamente a gente vai falar agora do ORM. Né? O SQL é uma linguagem declarativa, né? Você declara o comando, né? Você fala buscando o resultado, né? Basicamente, né? Beleza. E o ORM, gente, o que é? E como que funciona, né, esse trem? Posso Vai. falar minha opinião técnica? Eu vou expressar a minha forma de ver o ORM? Pode. O ORM é um framework desenvolvido para objetificação do banco de dados, cujo foco é tentar ao máximo facilitar a vida do desenvolvedor. Então, a gente enxerga o banco como uma forma de classes. Então, isso facilita bastante na hora do desenvolvimento. Entendi. Então é uma camada, né? Uma camada que a gente coloca sobre os dados como se fosse assim para abstrair um pouquinho a complexidade ali dos dados e transformá-lo mais na lógica realmente orientada a objeto, né? Que talvez é uma lógica um pouco mais... Os desenvolvedores estão um pouco mais familiarizados, vamos falar assim. É isso aí, né? E geralmente a gente trabalha com muita... nem fala orientação ao objeto, mas pelo menos você tem mapeado suas variáveis de alguma forma dentro da linguagem que você está fazendo. Então, você tem variáveis e etc. E quando a gente está trabalhando com SQL, a gente está trabalhando mais ou menos como um texto, que a gente faz um texto de um comando que a gente envia para o banco. E o banco que vai executar esse comando. Então, a gente precisa criar uma camada em cima disso para que a linguagem tenha a informação de como traduzir a informação que está vindo do banco para que isso seja montado como um objeto, numa linguagem tipo Java, C#, ou mesmo como uma variável, tipo, porque Python não precisa de ser literalmente um objeto, mas pelo menos como uma variável, por exemplo, com Python e outras linguagens.
Boa. E ORM quer dizer Object Relational Mapper, né? Beleza, então vamos Isso. entrar agora já nas polêmicas que o Tafarel começou aí falando sobre performance, que foi a primeira polêmica que ele já trouxe. E assim, na hora que eu ouço ORM e a gente tá falando de camada, a gente tá colocando uma camada a mais, naturalmente a performance vai diminuir, né? Ou não? Como é que é? Me conta aí, gente. Posso começar? Pode, você trouxe a polêmica, você já manda ver. Então vamos lá. A questão da objetificação, né, do banco, tratar o banco como classes, facilita muito, muito, muito a vida do desenvolvedor. Por quê? Quando você vai fazer um CRUD, né, um CRUD que é Create, Read, Update, Delete, é um básico, é uma mão na roda. Se você for fazer com comandos nativos do SQL, realmente, apesar de serem simples, vai ser mais complicado. Só quem é mais antigo na área de desenvolvimento já teve que mapear consultas na mão. Então já sabe que é um trabalhinho bem repetitivo, um trabalho bem chato. De todos você não nós busca o aqui, nomezinho da talvez, coluna. Champ, você já precisou fazer isso? Mapear com... Consulta na mão no objeto, você já precisou fazer isso? Já fiz. Ah, não, então tá. Então todos nós aqui já fizemos isso. Pois é. Pode falar, pode continuar seu raciocínio. Polêmicas à parte, apesar do meu comentário inicial ter parecido que eu sou contra, o ORM eu não sou, tá? Pelo contrário, eu gosto muito, porém eu acho que a gente tem que sempre, no momento de desenvolver uma aplicação, saber diferenciar o momento que você vai utilizar consultas automatizadas, entre aspas, do ORM e os momentos que você vai fazer consultas nativas. Todos os principais frameworks de ORM, você viu, Hibernate, o Entity Framework, ele tem a possibilidade de você realizar comandos nativos. E existe uma velha expressão na área do banco de dados que fala: se seu select segue um asterisco na frente, seu comando está errado. Uma coisa que eu vejo muito a questão do ORM ser mais lento é uma verdade se for pensar essa questão exatamente, estou criando uma camada. Mas eu boto um ponto aqui na questão da performance, que muitas das coisas que a gente faz com o ORM, que naturalmente a gente tem que fazer com SQL também, que é, por exemplo, a questão de você tratar as suas consultas para que você não tenha SQL injection, para você consiga fazer, por exemplo, fazer um for para você conseguir montar a sua consulta. Então tem que dar vários joins ali, fazer where mesmo. Então, de certa forma, isso dá muito trabalho e também tira a performance diretamente do código que vai executar aquela consulta. Não a performance da consulta, que depois que a consulta vai no banco, as duas vão basicamente performar da mesma forma se o ORM tiver feito da forma correta, né, também. Pensando aqui tudo da forma mais correta possível. Mas essa questão de o que o ORM traz, a questão da performance, é que vários dos tratamentos que a gente já faz e teria que fazer naturalmente, que é, por exemplo, tratamento de SQL injection e etc., o ORM já faz pra gente e isso já naturalmente tira a performance do código que executaria. Então, se você estiver executando a sua consulta diretamente, tem alguns casos realmente que faz sentido, mas principalmente quando você está executando consultas que vêm de algum comando do usuário e etc., você tem que tratar aquilo e não tá naturalmente você já vai perder performance de todo jeito. Então não é nesse momento que a performance do ORM vai ser pior. Principalmente na hora que você tem que fazer trabalhos que são independentes. Principalmente, eu tenho que fazer um batch de insert, uma rotina do meu banco, ou um processamento, que eu acho que é realmente aí é um ganho muito maior, porque você simplesmente faz uma consulta que você não precisa fazer muito tratamento ali, às vezes a consulta já está pronta, você simplesmente pega uma consulta pronta e envia para o banco. Aí nesse caso realmente não tenho o que comparar, realmente a performance do SQL é indiscutível. Mas vocês entraram no mérito que já é o que eu mais queria conversar aqui nessa roda, que é não a questão da performance do ORM em si, mas o ORM, assim como vários outros frameworks e ferramentas que surgem, são abstrações, né? Então eles vêm para facilitar de alguma forma a nossa maneira de escrever, né, e de construir nosso código e tudo mais. Mas se isso não é feito da maneira correta, pode ser tipo um desastre, né? Eu já tive experiência trabalhando com um sistema legado, a gente falou de legado várias vezes aí já, mas nesse sistema legado que usava Hibernate no Java, uma consulta de um GET numa API, que deveria fazer 3 consultas ali no banco no máximo, fazia 10 mil queries no banco, porque estava mal feito, digamos assim, né? O código legado foi herdado de uma maneira que não foi bem construída. Então, nesse caso, o ORM veio para tentar ajudar e acabou trazendo um prejuízo de performance inacreditável. Um dos problemas que eu vejo bastante com o pessoal que mexe com ORM é que eles esquecem que o banco existe, basicamente. Ele abstrai tanto que a pessoa esquece que o banco existe e é um fator. E a pessoa esquece como fazer queries, basicamente, ou nunca aprende isso.
isso acaba trazendo, tipo assim, por que o meu banco tá lento? Por que minha consulta tá lenta? Ou também como mapear o ORM de uma forma que não vai trazer esse déficit de performance. Porque se você não mapeia o seu ORM corretamente, vai exatamente levar a esses erros, por causa que você não sabe como é que o SQL vai funcionar na prática lá no fundo. Então você mapeia ele pensando que ele vai agir de uma forma, mas na verdade, por causa das abstrações, ele vai agir de outra Então, forma. pode ser uma armadilha, né? Exatamente. Eu acho que tem Pode falar, Tafarel, antes de mim. Pode ir. Só para complementar o que você falou, você, desenvolvedor, está em casa ouvindo a gente. Se você utiliza o ORM e nunca parou para ler o terminal, para ver as consultas que sua aplicação está fazendo, faça isso. Que provavelmente você vai ver que às vezes uma requisição sua está fazendo 1000 solicitações do banco de dados. E isso não é mentira. Isso acontece muito em muitas aplicações. Um dos exemplos que eu ia falar, inclusive, é, por exemplo, uma questão de inserção no banco. Vou citar aqui o Hibernate, mas dá para fazer basicamente isso em qualquer ORM. Que ele traz um paradigma muito interessante, que é exatamente para agilizar consultas do banco. Se você fazer simplesmente mandar o Hibernate criar as consultas, criar suas entidades e deixar que ele crie tudo, ele provavelmente vai criar uma tabela de IDs. Que essa tabela de IDs, ele simplesmente vai lá e toda vez que ele precisar inserir alguma coisa no banco, ele vai lá, pega um range de IDs, tipo 50, 100 IDs, e deixa esses IDs armazenados em memória. Então, toda vez que ele vai fazer uma inserção, ele já tem os IDs em memória, ele vai fazer, e é aí que ele faz a inserção, ele não precisa fazer nenhuma consulta no banco, ou o banco também não precisa fazer nenhum auto-generate, nem nada do tipo, por causa que o ID já está em memória. Um dos casos que eu já vi, por exemplo, é que o pessoal fez com que o ID seja fixo, às vezes vem de um outro sistema, alguma coisa do tipo. E para que o Hibernate consiga gerenciar a entidade, ele precisa primeiro fazer uma consulta no banco para verificar se o ID já existe no banco, para assim ele falar, não, eu estou inserindo alguma coisa ou eu estou atualizando alguma coisa. Então, como você não deixou que o Hibernate gerenciasse esse ID, você já criou N consultas ali, por causa que para cada objeto daquela entidade, porque tem as internas também, que você vai recursivamente atualizando aquilo, ele tem que fazer uma consulta para pegar o ID, para ver se realmente aquela entidade existe, é uma exceção ou não. E, então, tipo assim, se você vai fazer gerenciamento dessa entidade, você vai ver que às vezes executa 100 consultas, porque simplesmente ele precisa saber é uma atualização ou não, e para cada entidade recursivamente. Pois é, essa dica que o Tafarel deu, eu acho que é uma dica de ouro mesmo, assim, né, nesse caso. Você realmente olhar o seu console, entender quais são as consultas que de fato estão sendo executadas, porque é isso, se você abstrai muito o negócio, tem muitas vantagens, mas com certeza tem esse tipo de desvantagem que o programador acaba ficando confortável em não saber banco de dados mais, né? Eu não preciso saber select. Isso parece até meio doido, né, assim, você não precisar saber esse tipo de coisa que é tão básico. Mas tem um outro caso também que eu acho que é legal de mencionar aqui, que eu já vi acontecendo, que também prejudica a performance por mau uso, que é quando, por exemplo, sei lá, você tem um cadastro, um CRUD básico, e aí você tem uma lista de usuários que tem uma lista de telefones, por exemplo, uma lista de endereços. E aí você vai buscar todos, você quer retornar na sua tela todos os usuários com todos os seus telefones. Aí, o que você pode fazer, né? O que a ORM pode te levar a fazer? Buscar todos os usuários e para cada usuário, fazendo um for each, buscar o telefone desse usuário. E aí, o que pode acontecer nesse caso, né? Se a gente não fizer muito bem isso? Ele pode fazer uma consulta no banco para buscar o telefone para cada usuário. Isso acaba aumentando muito a complexidade do algoritmo, sendo que se você fizesse um select no banco, talvez você usaria um inner join lá e pronto, e acabou, você já teria tudo, né? Então, isso também é um outro exemplo de um problema de performance, com certeza, né? De acordo com o tamanho aí dessa lista de usuários de telefones, com uma má utilização de uma ORM, né? Por conta disso... Só complementar aqui. Pode falar. Desculpa. Sobre o ID que ele tinha falado, gente, é muito normal as pessoas, na hora que vão criar classe, criar o construtor com ID, e a pessoa, não, o meu banco vai gerenciar o ID, o Hibernate vai gerar o ID, o que a pessoa faz no construtor? Deixa o ID, manda ele vazio e faz ID igual ID. Se você manda um ID vazio, o Hibernate vai verificar se existe ID vazio, mesmo que ele vá depois do gerador gerar o próprio ID. Então, gente, construtor não tem ID, tá? Só para tirar esse problema de performance que você está tendo aí. E sobre o comentário aí sobre esses subselects que executam, vou falar também do Hibernate. Esse é um problema que eu vejo muito nos ORMs. Quando você cria classe,
Vamos fazer uma classe, por exemplo, pedidos, e dentro dela o pedido tem relação com o cliente, por exemplo. Você vai ter o caso que você precisa de uma listagem de pedidos, apenas, você não precisa do cliente. Então, você configura o famoso lazy lá para não trazer automaticamente a informação dos clientes. Ótimo. Se algum dos pedidos você precisar, você vai lá nele, get cliente. Maravilhoso. Isso aí, gente, é uma mão na roda que quem criou o RM, a gente devia exaltar e agradecer a existência dessa pessoa. Só que aí a pessoa parametrizou todo o sistema para funcionar desse jeito. Toda a classe bonitinha. Aí a pessoa vai lá e faz uma requisição do front para o back pedindo a listagem dos pedidos. Vai ver o que acontece. Quando você vai mandar a requisição dessa classe para o front, dar um request, o Hibernate, peraí, tá faltando informação. Se você pediu 1000 pedidos, 100 pedidos, ele vai fazer 100 comandos, um por um, para poder pegar a informação dos clientes. E também tem o caso contrário. Tafarel, eu preciso que os pedidos já venham com os clientes carregados. Tá, só que vai ter situações que você não precisa da informação dos clientes. Então, a aplicação vai gerar uma carga de memória no banco de dados, vai gerar uma carga de memória da sua API. E lembre-se, são 100 as pessoas, 200, 300 pessoas usando a sua aplicação. Essa configuração do RM, a pessoa tem que ter muito cuidado, muito carinho, para ver qual delas vai impactar na maioria das requisições, né? Muito legal isso que você falou, que realmente complementa até o que eu estava falando, né, a história do lazy loading, né, que eu acho que é importante a gente só conceituar aqui que, basicamente, eu posso estar falando isso, você me corrige, tá, Tafarel, Pio, se eu estiver falando bobagem, mas eu entendo que o lazy loading é quando você carrega um objeto só quando você realmente precisa utilizá-lo, de fato, né, e isso faz com que aconteça justamente o fenômeno que eu falei, que é, eu vou querer usar o telefone do usuário, poxa, eu nunca tinha usado o telefone antes, então eu vou carregar esse objeto agora, eu vou lá e faço uma consulta no banco, né, e acaba criando esse tipo de problema, que é de fazer as 1000 consultas aí para cada, enfim, né? Cada registro fazer uma consulta no banco que sobrecarrega o nosso banco, ou a nossa API, ou o que for, né? A transação lazy, por padrão, ela já é uma consulta a mais no banco, por causa que toda vez que você precisar de um objeto a mais, você precisa ir no banco, por causa que o Hibernate simplesmente não vai carregar. Então, se você já previamente sabe que você vai precisar, sempre vai ser melhor você já pedir aquele objeto, tipo assim, traz para mim, por favor. Claro que tem exatamente a questão do mapeamento. Na maioria das vezes, você não vai precisar daquele objeto, então você mapeia ele como lazy. Mas é exatamente por causa disso que tem os query builders, que é exatamente para você fazer uma query que, exatamente para aquele caso específico, eu quero trazer alguns objetos a mais, que ele meio que já fala, tipo assim, eu sei que tá lazy, mas traz para mim já de uma vez, e aí você consegue já retornar na sua consulta o valor de tudo e faz uma consulta a menos. E a vantagem do Query Builder é que ele é muito maleável, assim, ele é muito programático. Então, para você fazer uma query realmente com o Query Builder é muito fácil, assim, de você conseguir, de uma forma programática, escrever um SQL. Vamos entrando lá no ponto do depende já, né? Eu não sou contra o uso do RM de maneira nenhuma. Se você pega, por exemplo, o Entity Framework lá do .NET, bonitinho, configurado, assim, fica lindo, fica fantástico. Mas, assim, aí que entra o depende, né? Você tem o time para ter maturidade para trabalhar com isso. À medida que vai aumentando a complexidade das consultas, e a gente sabe que vai aumentando, né? E que vai tendo desafios maiores para você fazer ali. Você vai conseguir gerenciar isso bem, não ter esses problemas de performance. E aí, assim, isso que me deixa, às vezes, um pouco com o pé atrás. E aí, defendendo um pouco a parte de usar o SQL mais puro, né? Eu acho que tem muitas vantagens, sim, né? De todos os desenvolvedores saberem, assim, exatamente o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, qual consulta eu estou fazendo exatamente no banco. Tem, né, vantagens de você escrever na própria query ali, otimizações de performance que são intrínsecas ali do SQL, que você sabe, que você escreve, né? E a gente também não precisa ser um homem das cavernas, né? Dá para usar outras ferramentas que vão nos ajudar. Eu já usei muito o Dapper, né, para executar essas consultas lá, e para mapear também, igual a gente está falando de mapear consulta nos objetos e tal, tem Automapper, tem todas as linguagens hoje, tem essas bibliotecas para mapear, né, ajudar a gente a mapear o objeto do banco para a nossa classe. Então, assim, o meu ponto de vista é que muitas vezes isso não é tão complicado assim, pode ser mais repetitivo, mais trabalhoso, mas a principal vantagem que eu vejo é que abre menos espaço para erros ou para problemas graves, igual esses que a gente está comentando aqui, de sem querer fazer 1000 consultas, sabe? Como é que você vai fazer isso com SQL
nativo. Você tem que escrever exatamente a consulta que você está fazendo e mapear exatamente o que você obteve para sua classe. Eu posso dar mais um conselho para os nossos desenvolvedores? Claro. Os desenvolvedores estão acostumados com essas super máquinas. Hoje em dia, um celular tem um processador maravilhoso, muita memória, é normal. Quem é mais velha guarda está acostumado a trabalhar com pouco recurso. Então, a gente não tem o dó de criar os famosos DTOs, as classes temporárias. Se sua requisição pode ter uma coluna a menos, mande uma coluna a menos. Isso é menos tráfego, é menos processamento, é menos memória. E isso, você pensando em vários processos executando em simultâneo ou em fila, você ganha muita performance na sua aplicação. Tá? Eu falo isso porque eu passei por muita aplicação que basicamente o front solicitava X informação, usava às vezes metade da informação, fazer essa tratativa lá. Não precisa economizar, gente. Crie classe à vontade, tá? Então, pelo que vocês dois falaram, assim, né, querendo ou não, o SQL puro, né, quando a gente usa, a gente tem mais autonomia mesmo para fazer esse tipo de coisa, selecionar algumas coisas ou outras, né, e enfim, otimizar a nossa consulta da melhor forma e até, assim, organizar mais os nossos statements lá e tudo mais. Tô entendendo que o SQL ganha, né, nessa parte de autonomia. Sim e não. Eu acho que tem também a questão de você poder misturar os dois. Todos os RMs têm essa questão de você meio que fazer uma tradução nativa da coisa que você está utilizando para diretamente a entidade. Então, você mapeia a entidade, você faz um from da sua entidade, não é uma pena from da tabela, vamos falar assim. Então, você mapeia os atributos da sua classe com o RM, então está tudo mapeado, mas você faz exatamente a query. Então, em muitos casos, eu acho que é o meio termo que faz muito sentido. Inclusive, o ORM, a maioria deles, eles precisam que ele esteja gerenciando a aplicação. Então, inclusive, o método padrão de você gravar alguma coisa é um merge, porque, na verdade, não é que ele vai executar um merge no banco, alguma coisa do tipo. Não, é que ele vai pegar o estado e gerenciar o estado daquela entidade. Então, esse é o problema maior do ORM. Quando você faz uma query nativa, você consegue fazer a tradução de um objeto que não seja gerenciado pelo ORM, mas que você esteja mapeando as coisas através de uma entidade. Então, você tem os atributos da sua entidade, todos mapeados com o nome certinho, e com isso a sua IDE consegue saber se você está fazendo a query corretamente, o nome da tabela esteja corretamente. Então, você tem a ajuda da sua IDE também para a sua query SQL estar mapeada corretamente no banco. Seria usar o melhor dos dois mundos aí, né? Usar as abstrações aí do RM, a query nativa, e muita gente não, né, fica muito apegado, né, às partes do RM e esquece que você pode usar a query nativa, deve às vezes usar a query nativa junto ali, né? Sim, eu acho que o que você falou, você até mencionou o Dapper, né? E o Dapper eu acho que ele faz justamente isso, né? Assim, ele é uma micro RM, a gente pode até depois falar um pouquinho assim, o que é diferente entre micro RM e ORM, mas ele é uma micro RM que ele é um pouco mais leve do que um Entity Framework da vida. Inclusive, eu mesma já tive um projeto que eu tive que migrar de Entity Framework para Dapper, justamente, talvez, vai saber, né? Mas era por problemas de performance, mas talvez porque a gente não estava utilizando da melhor forma, acabamos migrando para o Dapper e melhorou, assim, muito mesmo a performance. Mas, enfim, é uma micro-RM que nos dá algumas possibilidades de autonomia, talvez um pouco a mais do que o próprio Entity Framework, que gera esse tanto de consulta e, enfim, você tem pouca autonomia de como que vão ser os seus comandos, né? Eu tenho um problema de fazer SQL literalmente nativo, é a questão da facilidade que é para você simplesmente esquecer que esse dado aqui está vindo do seu front-end e você não fazer nenhum tratamento. O caso é que é muito fácil você deixar passar um SQL injection. É muito fácil. E as ORMs por padrão, elas tratam todas as entradas que estão entrando. Então, para você conseguir deixar um SQL injection passar, você tem que literalmente tentar. Você tem que estar fazendo para que o seu objeto não esteja sendo tratado. Então, nesse ponto, eu acho que tipo assim, eu tenho um pouco medo da questão do SQL direto, é só por causa dessa questão de segurança. Então você está querendo dizer que o ORM, ela é mais segura, assim, né?
Sim, tem a questão do tipo assim, você consegue fazer tratamentos diretamente com SQL, principalmente usando as classes mesmo da sua linguagem, que já faz tratamento. Então, query parametrizada, todas as linguagens têm uma questão de parametrização de query, que você não cria a query diretamente, você cria uma query compilada, vamos falar assim, entre aspas, que você coloca os parâmetros são interpolados na sua query, mas quem está fazendo o tratamento para você é a sua query preparada. Então, com isso, você consegue eliminar essa questão de segurança, mas você tem que estar já atento, tipo assim, você já tem que estar preparando, eu estou criando com esse Object Preparement Statement aqui, por causa que eu tenho que observar essa questão de segurança, etc. E não é, tipo assim, literalmente proibitivo, tipo assim, o desenvolvedor consegue sair daquilo ali de uma forma fácil. Então, esse é o meu problema. Tipo assim, geralmente quando eu estou arquitetando alguma solução, eu tento dar autonomia ao desenvolvedor para ele conseguir fazer o seu trabalho ao máximo possível, mas também travar um pouquinho para que esses problemas de segurança sejam encapsulados para ele que não tenha que pensar nisso. Então, eu tenho que fazer o desenvolvimento de uma tela de front-end e tudo mais. Se ele tiver que pensar em todos os detalhes de segurança que vai naquela tela, ele vai perder mais de uma sprint naquilo ali, por causa que é muito detalhe de implementação que você vai numa questão de segurança. A parte de SQL assim, é só uma das pequenas partes. Assim. Então, você tem que encapsular aquilo ali de uma certa forma. Você está falando talvez assim de um SQL nativo, puro, pelado, assim, né? Que realmente você tem que se preocupar com tudo. O próprio Dapper já tem tratativas aí para SQL Injection, por exemplo, e se você for usar alguma lib mais famosa, assim, para te auxiliar a fazer esses consultas no banco e manter ela atualizada, sempre importante lembrar também, elas provavelmente já vão ter a maior parte dessas medidas de segurança, principalmente para SQL Injection, né? Mas o Dapper, ele, querendo ou não, é uma micro-RM, então a gente tá também no caminho de ser uma camada acima, né, do banco. Uhum. Mas uma outra coisa, pra gente fazer um SQL puro lá, é a gente, sei lá, por exemplo, usar um SQL Connection lá dentro do nosso código e aí fazer de fato a query lá e dar um comando lá, né, assim como execute lá. E aí você tá realmente fazendo a query no banco mesmo. E aí vai do jeito que você escreveu, né? Se você escreveu lá cheio de problemas, cheio de falha de segurança, vai. Assim como os Incas faziam. Assim como... Os Incas faziam muita coisa. A gente sempre fala deles aqui. O famoso delete sameware. Exatamente. E o que acontece? Sou da antiga guarda, mas eu sou a favor daquilo ali. Não existe ferramenta 100% ruim, não existe ferramenta 100% boa. Então, qualquer tecnologia que a gente for debater aqui, a gente vai apresentar prós e contras. Até mesmo o próprio SQL, que está aí há anos sendo homologado no mercado, a gente consegue achar problemas nele. Então, por exemplo, hoje eu tenho um projeto que ele usa o Hibernate, e dentro do Hibernate eu consigo fazer comandos nativos do SQL, dentro do próprio Hibernate. O que acontece? Eu tenho a seguinte concepção. Qualquer coisa que eu vá ter que fazer no banco, que eu vejo que é muito complicado extrair isso usando o RM, a gente sabe que muitas vezes é complicado, porque tem a questão da direção dos dados. Então, por exemplo, você tem pedido, cliente, endereço. Esse seria a ordem natural. Às vezes você quer o pedido por endereço. Então, é o contrário, você teria que ser endereço, cliente, pedido, para que a consulta fique mais rápida. Ao contrário da matemática, em muitos casos, a ordem dos fatores altera o resultado. No SQL, a ordem dos filtros altera o resultado. Tudo isso você faz para extrair performance. Então, por exemplo, a gente não chegou nesse assunto, mas eu acho que a parte que o SQL nativo, o RM ainda não conseguiu superar, é na hora de gerar relatórios. E quando eu falo relatório, não é um relatório de listagem de pedido, listagem de clientes, não. Eu falo um relatório, às vezes, mais complexo. Um relatório de análise de lucro, um relatório de análise de... Ele vai interligar 3, 4, 5 tabelas. Existem sistemas aí que, às vezes, tem 50 tabelas. Isso aí, o RM... Se você for tentar gerar um relatório, primeiro, que você vai perder muitas horas para desenvolver pelo RM, e segundo, que ele nunca vai ser tão performático quanto o SQL nativo. Não sei se os desenvolvedores têm costume, né, de fazer isso. Eu tenho. Quando eu vou gerar algo que é mais complexo, um comando que vai ficar muito pesado, eu gosto de jogar ele direto no SQL, né? E agora a gente não está falando da linguagem SQL, eu estou falando do banco de dados SQL Server, né? Que é igual, mas é diferente. Vai falando do SQL Server, eu gosto de jogar diretamente lá no SQL Management, ver o tempo daquele comando,
quanto tempo ele vai consumir da minha aplicação, e através disso, não tenham medo do SQL, não tenham medo das aplicações. Estudem índice. A gente não falou de índice aqui, mas através dos mais pesados, que são mais frequentes na aplicação, às vezes um índice que você cria, você ganha performance de 70%, 80% da sua aplicação. Lembrando, regras, você nunca coloca índice em colunas que são alteradas frequentemente, porque isso gera lentidão na inclusão e alteração de dados. Então, assim, os dois mundos são maravilhosos. Fazer alteração, inclusão de um dado pelo RM é o paraíso para nós desenvolvedores. Então, eu acho que não existe o exclusivo melhor nessa discussão. Eu acho que existe todo caso tem que ser analisado para escolher qual o melhor caminho vai ser seguido. Sim, eu acho que é como todos os versos, né? Eu já até adiantei isso no início, né? Como todos os versos, a gente vai ter situações que a gente prefere usar um, que a gente acredita que é melhor o outro, assim. Isso é o nosso mundo, é a nossa vida da tecnologia, né? E tudo mais. Mas antes da gente entrar até nessas melhores situações onde a gente se beneficia mais de um do que do outro, eu queria só trazer mais um tema sobre acoplamento. Vou dar um exemplo. Tenho lá o meu sistema, estava com o banco Sybase. Resolvi mudar para SQL Server. E aí, quando que é melhor, né? Eu tenho uma ORM ou uso um SQL puro? O que é mais fácil na hora de realmente mudar um banco de dados de uma aplicação? Um dos problemas que eu tenho com a SQL Server é exatamente porque a Microsoft simplesmente quis fazer uma linguagem não no standard SQL, que exatamente acaba com esses problemas. Que existe um standard SQL que geralmente quase todos os bancos, exceto alguns são famosos, que é o Oracle e o SQL Server, geralmente são os mais famosinhos que não seguem a estrutura padrão. Então eles têm uma sintaxe diferente já, naturalmente, que tipo assim, eu quero fazer um limit, alguma coisa do tipo, já é diferente, não é limit, é top. Então, e tem várias outras questões ali também de como você cria certas situações no SQL Server, são diferentes do dialeto padrão do SQL, fora do standard SQL. Então, nesse caso, o ORM abstrai tudo. Por causa que você não precisa literalmente se preocupar com esses detalhes de implementação da linguagem, que dependendo do driver, você simplesmente troca o driver. Você nem troca a implementação do ORM, você troca o driver que você está utilizando, ou é um MySQL, um SQL Server ou Sybase, e tá pronto. Você, tipo assim, você já migrou. Se você tiver também com o esquema de migration e tudo mais, às vezes até o banco já vai de uma vez, assim, você nem vê a migração acontecendo. Então, nesse caso, eu realmente acho que o ORM tem alguma vantagem. É uma baita vantagem, você evita um problema enorme que você poderia ter, né? E assim, são casos, né? Migrar seu banco ali pode, assim, a gente não cria o banco pensando em migrar ele já, mas pode acontecer, pode muito acontecer, né? Então, nesse caso, a ORM parece que ganhou. Você pode. Já veio, Tafarel. Mas pode ser, vai lá. Migrar banco é mito. Ih, nossa senhora, você foi numa polêmica ainda mais profunda do que eu achei, vai. Eu acho que mito é muito raro, mas não é mito. Eu já vi alguns casos de acontecer. Eu já vi vontades muito fortes, mas realmente famosa. Eu acho que eu nunca vi acontecendo. Sim. Eu já vi vontades muito fortes. Essa é uma expressão muito famosa, falar que migrar banco é mito. Por quê? Porque não é só também, às vezes, alterar um comando, SQL, as coisas. Tem questão de transferência de dados, tem muitas coisas que entram aí que geralmente a complexidade, a dor de cabeça é tanta que a galera acaba não migrando, entendeu? Isso eu tô falando, gente, 90% dos casos. Existe aqueles 10% que realmente o RM vai salvar a vida na hora da migração. Existem alguns casos de migração, eu sempre vejo mais casos quando é mudança de paradigma. Tipo, a pessoa fez um banco em NoSQL, só que na verdade viu que a aplicação era SQL e foi migrar de paradigma, então, tipo assim, migra do Mongo para um SQL Server. Esse é o que eu vejo mais comum. E isso dá problema de todo jeito, mas isso é uma falta de planejamento, assim. Migrar dentro do mesmo paradigma é muito raro, mas acontece principalmente com
migração para cloud. Por causa que vai migrar para uma cloud ou sim. outra, principalmente usando bancos de propriedades tipo SQL Server, Oracle, quando você vai colocar na cloud, é muito mais fácil colocar no MySQL, muito mais fácil colocar no Postgres, sendo que tem outras vantagens, às vezes, de migrar, por causa que o Postgres tem algumas vantagens com relação a outras coisas. É a mesma coisa com, tipo assim, vou colocar na Azure, colocar no SQL Server às vezes é mais fácil, e também tem as outras vantagens. Então, tipo assim, principalmente quando você está migrando do on-premises para a nuvem, eu vejo que essas migrações de banco acontecem por causa que fica mais barato, dependendo da implementação da nuvem. No caso da Azure, por exemplo, o SQL Server é mais barato. No caso da AWS, por causa que você não precisa pagar licença, o MySQL e o Postgres é mais barato, ou o Dynamo mesmo. Então, nesses casos, eu vejo que realmente existe, não é tão raro assim, não. Estavam esperando você. Mas polêmicas à parte, brincadeiras à parte, só complementando, eu falei que é mito, que é uma expressão famosa na nossa área aqui, porque dos casos que o custo dessa transferência, dessa migração vale a pena. Mas acontece. Graças a Deus eu não tive que fazer isso, mas quem já teve... Eu espero nunca ter que fazer, e se eu tiver que fazer, eu espero que tenha ORM. Exatamente. No meu caso eu já migrei, mas foi um escopo maior por causa que no escopo de dados, então no escopo de Power BI, etc. E esse escopo não tem nem questão de ORM, a questão aqui. Mas tem a questão polêmica do SQL também, por causa que tem frameworks que usam SQL, tipo, vamos usar um Spark aqui da vida. Tem o Spark SQL, mas também tem o Spark com Python que você faz. E tem várias pessoas que usam o Spark direto ali com Python mesmo. Eu sou um fiel... Se você quer conversar com dados, SQL é realmente a melhor forma, então eu sou mais usuário do SQL, assim. E tem outras ferramentas que facilitam a lidar com o SQL, no caso de Data Analytics, que é, por exemplo, o dbt, que você consegue fazer um script com o seu SQL e ele compila o SQL para gerar. É um pouco mais, bem parecido com o ORM mesmo, porque o ORM faz exatamente isso. Você pega um código, ele compila um SQL ali para você e no final ele envia aquele SQL ali para o banco. E o dbt ele consegue também fazer essa tradução assim, de um código para um SQL. Boa. O Tafarel, ele me chegou a mencionar... Quer falar uma coisa? Posso continuar? Só concluir. Tá. Pode, vai lá. Vai lá. Só concluindo o que eu estava falando, ignorando essa parte de migração de banco, porque, igual eu falei, é um caso muito raro, os casos de realmente necessidade de migrar o banco. Eu não abro mão do SQL nativo, mesmo se tiver que fazer uma migração, ter que fazer toda a adaptação. Por quê? Questão de performance. Entendeu? Igual eu falei, por exemplo, às vezes um relatório, uma consulta, essa performance a gente acaba atingindo a usabilidade do usuário. A gente quer a melhor qualidade de vida para nós desenvolvedores, mas o nosso foco sempre tem que ser a usabilidade da aplicação. Com certeza, então, né? Gerar as telas valor. Exatamente. Então, é algo que eu utilizo todo dia ou algo que pode um dia acontecer. Então, é uma luta que meio que para mim... Entendi seu ponto, né? Sempre tem um tripé, né? Que é a questão de usabilidade, a facilidade de utilização e a segurança. Se você capa uma dessas pernas, a sua aplicação não vai de pé, porque se você ignora a segurança, provavelmente a aplicação vai ter problemas, mesmo que seja rápido para o seu usuário. Se você só focando só facilidade, provavelmente você não vai ter muita rapidez na sua aplicação, então você vai dar problema na sua usabilidade. E se você também não tem uma facilidade de desenvolvimento, sua aplicação nunca vai sair do ar. Então... boa. Sim. Gostei muito do que você falou aí. Acho que faz todo sentido mesmo. Mas então, o Tafarel começou a falar sobre alguns casos, né, onde usar o SQL puro é melhor. Por exemplo, em relatórios complexos e tudo mais. Vocês veem alguma outra utilidade clara, assim, entre SQL e ORM? Principalmente, eu acho que em batches, quando a gente vai fazer inserção de registros em massa dentro do banco, eu acho que não utilizar o ORM é melhor, porque você consegue lidar com como você vai inserir de uma forma mais flexível, dependendo do que você vai inserir. Principalmente quando você tem objetos alinhados. Tipo assim, eu tenho um objeto pai, eu tenho uma lista de objetos que eu tenho que inserir em batch. Geralmente, quando você vai no ORM, tem exatamente os problemas de o ORM tem que gerenciar. Então, às vezes vai ter que ir no banco, olhar se o objeto existe ou não, sendo que, tipo assim, você não está interessado naquilo. Você simplesmente pode fazer um insert direto com várias linhas
que já está inserindo tudo com um comando só. Então você já envia um comando diretamente para o banco. Então, geralmente, quando eu vejo que é em batch, tipo assim, eu preciso pegar muitos dados de uma vez, é o caso que, ou seja, ler dados de uma vez, ou atualizar muitos dados de uma vez, você geralmente não quer usar o ORM, por causa que, nesses casos, é difícil de gerenciar a performance do ORM. Mais algum, Tafarel, que você pensa? Eu penso assim, quando você quer fazer inserção e atualização de dados simples, quando falo dados simples é sem relação pai e filho, o ORM é maravilhoso. Você consegue lá, por exemplo, no Hibernate, configurar seu batch size. Você pode fazer, quando for fazer uma inserção, faz 1000 comandos ao mesmo tempo. Tafarel, qual que é o número ideal para colocar lá? Testa. Faz um teste lá de 10 mil dados, coloca 1000, coloca 800, vê qual que vai ser melhor, porque vai depender da complexidade do seu banco, vai depender da sua aplicação, até mesmo do contrato que você fez, por exemplo, na Azure, de performance. Então, vai ser uma coisa mais um feeling do desenvolvedor. E nos casos que é relação pai e filho, concordo que muitas vezes é melhor fazer no nativo. Não, eu ia comentar que me incomoda um pouco essa ideia, às vezes, de que a gente tem cada vez mais que se afastar, assim, do código mais puro, assim, sabe? Assim, não sei, eu gostaria de ver, por exemplo, uma pesquisa ou alguma coisa, vou até pesquisar depois, se o quanto que realmente o ORM melhorou em velocidade de entrega dos times, assim, porque é isso que é um dos bons ganhos, assim, que a gente tem e tal, mas por outro lado você tá se afastando ali do SQL puro mesmo, que eu acho que é algo que a gente deveria saber e ter contato e tal. Então, não sei, e nunca, o Tafarel falou, né, de um sistema mais simples e tal, nunca é tão simples assim, num sistema só, com um monte de CRUD, já era, né, sempre é um pouquinho mais complicado, então... Principalmente na questão de microserviço, eu vejo que dá para usar muito ORM, por causa que a questão da responsabilidade, se você fazer realmente um ecossistema de microserviço bem pensado, você consegue utilizar o ORM de uma forma muito boa e, dependendo do que você vai fazer no seu microserviço, você não precisa digitar uma linha de código. Quando eu falo código, eu estou falando implementação de método. Por exemplo, o ORM dentro do Spring Data, você consegue fazer um REST sem ter que digitar uma linha de código falando que é push, get, alguma coisa do tipo. Você simplesmente implementa a sua entidade. Você só fala os campos da sua entidade, tipo, vai ter esse campo aqui de ID, esse campo aqui de nome e etc. Faz um repositório falando que isso aqui vai ser uma interface de CRUD. Ele te dá uma interface hash já com pesquisa com todas as queries possíveis, tipo assim, você consegue fazer like, você consegue fazer o que você quiser na sua interface, navegação, paginação, tudo pronto. Ou seja, você não precisa basicamente ter nada. Nesse caso, tipo assim, é o caso ótimo, né? Tipo assim, o ORM basicamente te entrega tudo ali, você não tem que fazer muita coisa de código, exceto aqueles casos de tipo assim, para fazer um relatório mais específico, que geralmente é os casos mais difíceis, você faz uma query ali que pode, mesmo utilizando a tradução do ORM, você faz uma query para facilitar ali pro ORM buscar aquele relatório. Mas já, tipo assim, tá facilitado uns 90% do seu código. Mas eu concordo até com o que o Champagne falou em relação a isso, né? Dos desenvolvedores. O negócio é tão abstraído mesmo, né? Que todo mundo fica longe e parece meio... Eu até já falei isso aqui, né? Parece meio absurdo. Mas eu trabalhei num projeto, a gente já falou muito de sistema legado aqui, mas eu trabalhei num sistema legado uma vez que não usava... Na verdade, assim, usava uma ORM, só que usava o conceito, né? Mas não era nenhuma dessas ORMs de mercado. Era uma ORM inventada, assim, um framework, né, proprietário, e que fazia toda essa manipulação é uma loucura, gente, assim, sem brincadeira. E assim, pra você entender, realmente, você tinha que ir lá. E o legal que eu achei, assim, de verdade, de trabalhar nisso, é que dava pra ver o negócio abstraído lá, na hora que você usava, era muito fácil de usar. Você queria o cliente, igual o seu exemplo que você tinha dado, Tafarel, dos pedidos do cliente, era como se fosse assim, eu falava cliente, ponto pedido, ponto, sei lá, outra característica. E aí ele trazia tudo. Mas o legal, que como era um framework e estava aberto, né, assim, para entender, a gente também conseguia entender como era a implementação daquela abstração. E isso que eu acho foi um negócio muito legal pro meu crescimento nesse entendimento, assim, sabe? Poxa, eu pedi os pedidos do cliente. Então ele foi lá e colocou uma query, não sei o que, e fez isso e aquilo. E, enfim, acho que isso foi só um exemplo que eu lembrei aqui de um negócio que foi uma ORM do conceito, mas nenhuma de mercado. E foi uma experiência super legal também.
Essa questão de se juntar ao código ali é sempre essencial. Você saber o que está acontecendo no final das coisas te dá um crescimento profissional por causa que você aprende muito. Tem um ORM aqui. O que ele faz no final das coisas? Tipo assim, como é que ele monta uma query para mim, etc. Eu já debuguei muito o ORM, tipo assim, por causa que às vezes eu não estava fazendo alguma coisa que eu estava querendo, então eu realmente debugava o código, pegava o source code, que geralmente deles são open source, né? Então você consegue pegar o código deles, injetar a biblioteca ali na IDE, você consegue ir navegando no código ali para ver o que ele está fazendo, até você achar mais ou menos o bug que está acontecendo no seu código. Mas eu vejo que é tipo assim, tem essa questão do planejamento da arquitetura quando você está fazendo o seu sistema. Quando você está fazendo seu sistema, você vai ter que avaliar os prós e contras de tudo que você tá fazendo. Dependendo do sistema que você vai fazer, dependendo se você está pensando aqui, uma equipe, ela é uma equipe muito júnior, às vezes, e etc. Você tem que meio que proteger aquele desenvolvedor, porque ele não tem muito conhecimento. Então você tem que acabar protegendo assim, a sua aplicação, por causa que a sua equipe é muito, muito júnior. Então, nesses casos, eu acho que o ORM ajuda, por causa que ele encapsula ali pro júnior. Hoje, eu não preciso saber tanto assim do SQL, mas você consegue dar uma celeridade no processo da sua aplicação. Concordo. Só que é muito doido, Júnior. Gente, vocês júniores que estão nos escutando, é muito importante, eu entendo o que você está falando, Pio, assim, eu concordo 100%, mas é muito importante que mesmo se você usa uma ORM, não deixa de aprender um SQL. Isso, né? Não deixa de aprender, porque vai te ajudar. Eu não sei se eu concordo com a questão do time júnior usando o ORM seja melhor, não sei, sinceramente, porque assim... Mas dá mais velocidade, sim. Dá mais velocidade. Exatamente. Assim, tudo bem que eu sei que tá querendo ver a pesquisa e ver, mas assim, dá mais velocidade na prática, dá mais velocidade, não tem, assim, né? Dá também mais margem para alguém fazer um absurdo lá. Mas a SQL puro também. Se você tem alguma pessoa que conhece do ORM, sabe como tem que fazer, você já deu exemplos de tipo assim, esse aqui tem que fazer dessa forma e etc. Isso como uma boa base, né? O sistema já melhor estruturado e tal. Sim. Um processo de code review para garantir que não vai dar errado ali também, né? A questão para mim, eu acho que é um desenvolvedor júnior, ele não pode se afogar com o mar de informação. Porque nossa área tem muita informação chegando o tempo inteiro. Então, se você tenta acelerar demais o processo do júnior, ele vai meio que se afogar assim, de tanta informação que você está dando para ele. Se você tem tempo para treinar o seu júnior, tipo assim, a aplicação que você está desenvolvendo não tem um tempo muito rápido que você tem um time to market rápido e etc. Você consegue realmente, vamos devagar, a gente faz algumas coisas nativas, etc. Você vai treinando ele vai aprendendo. Mas só que isso não acontece muito na prática. A gente vê muito de, tipo assim, tem que dar celeridade no processo. Então você tem que meio que dar um compromisso. Tipo assim, eu tenho que fazer com que a coisa seja segura, de um desenvolvimento célere e seguro, sem muitos problemas de performance. E quando chegar um problema de performance, alguma coisa do tipo, você senta com ele, a gente aqui vai fazer um nativo aqui agora. Então, você senta com ele, explica como é que funciona, e etc. E também, se possível, faz KTs, explicando como é que o banco funciona, e etc. Você simplifica o processo. Como é que eu pego tal coisa no banco? Simples assim, né? Usando o RM, simples assim, você abstrai grande parte ali das preocupações. Mas, por outro lado, também, assim, pode ser uma opinião enviesada, porque eu já sofri muito com isso, mas para dar um bug ali no Hibernate, um negócio que você fica um tempão tentando resolver sem saber o que é, sabe? E que é intrínseco ali do uso do RM, também é algo que eu vejo que, assim... Não que necessariamente acontece muito, mas que abre margem para acontecer também e tal. Mas eu entendi o ponto do uso do RM. Se estiver bem configurado, se estiver, certinho assim, eu vejo ele como uma boa mesmo. Acho que essa questão é exatamente você ter uma pessoa no seu time que conhece de ARM, entende o que aquilo ali está fazendo, para que você não saia fazendo qualquer coisa ali e ele também saia fazendo qualquer coisa ali. Então, você tem que ter essa pessoa que vai te dar se deu um bug aqui, alguma coisa aconteceu, o que está acontecendo? Você pode ir nessa pessoa e pesquisar. Respondendo a primeira pergunta dele, se o RM existe um ganho de performance de equipe, de profissional. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar o nível de conhecimento da pessoa. Se é uma pessoa que entende de SQL e entende de ORM, o RM é sim muito performático. Se é uma pessoa que só sabe ORM, não é nada performático em questão de desempenho do profissional. E se é uma pessoa que só SQL, vai saber nem usar o RM, né? Então, eu entraria nessa estatística. Por quê? Eu, Tafarel, quando comecei a trabalhar com RM,
Todo mundo que começou a mexer com RM queria o quê? Só RM. Então você viu uma coisa que às vezes você desenvolvia um comando SQL, vamos colocar um comando muito complicado, meia hora, 1 hora para você desenvolver. Eu me peguei metade do dia quebrando cabeça tentando fazer em ORM. Então o RM é performático, pelo menos para mim hoje. Eu pego alguma coisa, alguma solução, algum resultado que eu preciso extrair. Eu consigo de cabeça já saber o que eu tenho que fazer no RM? É o RM. Não sei, ou eu acho que vai ser mais performático, SQL nativo. Isso para o Tafarel, que 14 anos desenvolvendo, sênior, tudo mais. E agora sobre o outro assunto que iniciou disso, que é sobre o júnior. Vamos lá. Ninguém corre sem antes aprender a andar. Se você está escutando aí, não importa se você é júnior, sênior, pleno, estagiário, está querendo aprender algum dia, o RM é baseado no SQL, é baseado em banco de dados relacional. Antes de você estudar o RM, aprenda SQL. Gente, o SQL não... Eu te falo para ser o cara mais fenomenal em SQL, fazer os comandos mais complexos do mundo. Aprende a fazer um SQL, um update, um insert, aprende a fazer uma relaçãozinha, aprende sobre como fazer as coisas com mais performance e tudo mais. Depois você vai para o RM. O RM é uma ferramenta que não é para substituir o SQL, é para poder facilitar a mão de obra do desenvolvedor, entendeu? Facilitar aquela coisinha mais chata, aquela coisinha mais morosa. E então, você aí que tem um júnior, você que tem um estagiário no time, eu acho que sim, tem que deixar ele mexer primeiro com SQL para não passar pelo que o nosso amigo aí passou, que é o RM, tá? Às vezes tem um problema bobo e travar porque não sabia a base do SQL, entendeu? Você não ensina equação de segundo grau sem primeiro ensinar a somar, multiplicar. Eu tô com muita vontade de desenvolver. Calma, pequeno gafanhoto. Estuda a base primeiro. Foca na base, que você vai ser um profissional melhor a longo prazo, entendeu? Nós que temos júnior no time, eu tenho júnior no meu time, eu tenho estagiário no meu time. Eles, entre aspas, produzem, tem que produzir? Tem que produzir, porque eles estão, querendo ou não, trabalhando, mas o foco deles é que a gente vai desenvolver profissionais da mais alta qualidade. A gente não quer um profissional que entrega rápido, a gente não quer um profissional que entrega muito, a gente quer um profissional que vai entregar aquilo com qualidade e sabendo o que está fazendo, entendeu? Então... Não, mas se você puder ser privar, rápido... vou falar que Mas se puder ser para semana que vem, porque estão me cobrando. Se puder ser para amanhã, já tá aqui. Sim, tem um prazo, né, óbvio, mas a gente não pode, eu vou falar no sentido de criança, né, mas a gente não pode privar as nossas crianças da parte difícil da vida, da parte chata. Tô amando. O SQL é o chato, Tô amando sua filosofia. É importante para a base. Tô amando. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, eu concordo com tudo isso que você falou, eu acho que a gente falou muito aqui sobre muita coisa legal, a gente falou muito, né, sobre que a ORM, querendo ou não, ganha em alguns quesitos, como velocidade de implementação, até facilidade ali de aprendizado, talvez, de acoplamento, a ORM ganha de ser mais desacoplado, se a gente precisar migrar o banco, apesar disso não acontecer com frequência. Tem algumas coisas de segurança que na ORM já são endereçadas, mas vemos também que o SQL nos dá mais autonomia, a gente tem mais performance utilizando, principalmente em coisas mais complexas. Então, assim, os dois têm pontos positivos, os dois têm pontos negativos, mas eu acho que essa última coisa que a gente conversou aqui, eu acho que é muito importante, que é não deixe de aprender SQL porque você usa uma ORM, né? O ORM é só uma evolução ali, só uma evolução, né? Vamos falar assim, é só uma abstração, mas que a gente precisa, sim, saber o que está acontecendo por debaixo dos panos, né? Pra gente conseguir ser melhores desenvolvedores. É isso, gente. Muito obrigada. O episódio de hoje foi massa, né? Variar, assim, com bastante polêmicas, mas muito legal. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou, galera.